Ora, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite. Tenho o botão ligado. Tens o botão ligado desta vez, que eu já estava aqui a dar em louco. O que é que se está a passar com o áudio do Luís? Caralho. E o que se passava com o áudio do Luís era um problema técnico de grande complexidade. Sim. O microfone estava desligado. Daí vem a típica, quando especialmente em situações de apoio ao cliente, da parte informática, apaga e acende. Experimente lá apagar e acender. Ou daquelas vezes que o pessoal diz: o carro não arranca, tem gasolina, tem combustível, do género, estás a ver? Mas felizmente resolveu-se rapidamente. Mas eu já estava a ficar maluco, porque eu estava a pensar: que raios é que aconteceu aqui nesta ligação? Porque o que eu estava a contar antes, que vi o cabo solto durante a semana, porque usei o computador para alguns não streamings, mas para algumas entrevistas, entrevistas, para algumas chamadas destas de reuniões, e houve uma delas que porque o Zoom e o Google Meet e todas estas histórias não usam este tipo de... Ou seja, eu uso este setup também para se ouvir bem e tal, e a câmara, mas não, a nível de ligações de áudio é diferente. Ou seja, como não estou a gravar, não posso usar uma saída de áudio diferente do computador. Mas são coisas de técnicas. Tecnicismos que tu preferes não dominar. Não, mas que são úteis. São úteis mais que nada para resolver fazer este tipo de coisas. Para resolver este tipo de coisas, exatamente. Porque senão ficámos os dois assim a olhar para o ecrã. Mas o que é que está a acontecer? E eu continuava sem ouvir, porque isto não ia avançar sem eu ter resolvido isto. Caro amigo, vou-te colocar assim já de entrada duas questões. Quero saber a tua opinião. Conte-me lá. A primeira pergunta é... A primeira questão que eu te coloco é: imagina que há 15 países que estão a votar uma moção de algo, não é? Então 12 votam a favor, uma vota em contra e 2 abstêm-se. E a moção ganhadora, ou a parte vencedora dessa moção que se votava, é a do único voto em contra. Não é? Vê-se logo que isso é um sistema democrático muito bem implementado. E isso era a segunda pergunta era essa. Tu consideras que as Nações Unidas são uma organização democrática? Não, está claro que não. Ok, perfeito. Está claro porque que não. 12 países votaram a favor para que a Palestina fizesse parte da Organização das Nações Unidas, coisa que não faz. 12 países, que passo a dizer: Argélia, Moçambique, Serra Leoa, exatamente, Gaiana, Equador, Rússia, China, França, Eslovénia, Malta, Japão e República da Coreia. Em contra, os Estados Unidos, e abstenção, o Reino Unido e a Suíça. Então, como os Estados Unidos votou em contra, a Palestina não entra na Organização das Nações Unidas. Era só isto que eu queria. Mas eles têm representantes lá ou não? Não, porque não, a maioria dos países do mundo não reconhecem a Palestina como Estado. Ok. Portanto, que é esta campanha que está a fazer agora o Pedro Sánchez, que não é nada original, nem ele é um salvador da pátria, nem muito menos, mas pronto, agradece. Mas quer dizer, por exemplo, há 9 países da União Europeia que reconheceram o Estado da Palestina há 10 anos. Quer dizer, outra coisa é que não tenham levado avante mais medidas. Sim, também para que fosse efetivo. Ou seja, de indignação, pois podemos nós viver bem, porque realmente não tem acontecido não tem havido grandes avanços nesta questão, não é? Avanços. De quê? A situação continua igual. Aliás, tendo em conta que os Estados Unidos continua a dar apoio
e tanto moral, entre aspas, como material, com a venda de armas, para aniquilarem com o resto que sobra da Palestina. Pois. E agora, hoje, as notícias falavam sobre um ataque em resposta ao ataque da semana passada dos militares iranianos. E, pelos vistos, Israel decidiu atacar, mas sem grandes consequências, pelo que se reporta, acho. Mas é jogar com o fogo, não é? Porque parece que estão todos a brincar com o fogo. Tem ali um bidão de gasolina ao lado e andam todos ali a acender o isqueiro, a ver quem é que se queima primeiro. É certo que o que eu tenho ouvido, que a resposta, digamos, dos iranianos em relação aos ataques que Israel causou nas embaixadas não sei em que países é que foram, se foram em vários países ou se foi só num país que atacou. Não, foi só num, foi na Síria, na embaixada da Síria. Ok. Que pelos vistos foi... Embaixada do Irão em Damasco. Digamos, pré-avisaram, tanto os Estados Unidos como Israel, de que iam atacar em resposta a estes ataques às embaixadas. Não sei, deve ter sido óbvio. Espera aí. Sim. Quem é que avisou quem? Não, a informação que está a sair nas notícias é que o Irão deu um pré-aviso aos Estados Unidos de que ia lançar mísseis para Israel. Deu-lhes como 72 horas de um heads up. Olha, nós vamos responder. E este ataque de hoje é resposta a esse ataque prévio de parte dos iranianos. O que é certo é que não houve grandes consequências, pelo que se está a reportar, não houve grandes incidentes, nem de uma parte nem de outra, felizmente. Mas parece que o Irão está-se a conter mais do que propriamente Israel, não é? Claro. O ataque do Irão a Israel foi um ataque cirúrgico. Exato. Ou seja, eles sabiam, obviamente, porque eles sabem todos qual é o escudo antimísseis que tem Israel, que é um escudo antimísseis norte-americano, obviamente, e a única infraestrutura realmente que foi danificada por parte em Israel foi uma base militar. Ou seja, eles atacaram uma base militar. O Israel atacou uma embaixada, que é território nacional do país. E por isso, de acordo às próprias leis da guerra, internacionais, claro. Que a guerra tenha leis, mas é assim, um país tem direito a atacar se é atacado. Porque é legítima defesa. A defender-se, exatamente. Sim, não, e foi o que o Irão fez, não é? Não, e aliás o que se comenta é que se tivesse havido um ataque similar a uma embaixada norte-americana, os Estados Unidos estariam a reagir de forma completamente despropositada e talvez aniquilassem esse país que atacou, não é? Aqui esta história, honestamente, não sei se isto vai ter fim, se vai ter umas consequências ainda mais graves. O que é certo é que parece que o Irão está a ter, digamos, a nível público, em relação ao resto do mundo, está a adotar uma atitude muito mais defensiva e não ofensiva, de maneira a não causar ou não escalar ainda mais a situação, não é? Porque Israel, honestamente, e todos sabemos que faz este tipo de ações, toma este tipo de ações porque tem as costinhas quentes com os Estados Unidos. Mas não é só os Estados Unidos. Estados Unidos e Reino Unido. Sim, mas voltamos à mesma, porque o Reino Unido não mete lá o pé se os americanos não estiverem lá, percebes? Eu não acredito que se houvesse, digamos, um enfrentamento direto entre o Irão e Israel neste momento, que o Reino Unido fosse meter lá tropas no meio disto tudo. Eu não sei, é a minha opinião. Não mas às vezes o apoio não é só meter tropas no território.
É meter barcos no Mediterrâneo, é mandar-lhe aviões, estás a perceber? É isso. Mais logístico que outra coisa. Claro, mas que é um apoio. Sim, mas... Que é um apoio. Ou seja, Israel não pode ir contra nenhum país dos que a rodeiam, claro. dos que o rodeiam, sem o apoio dos Estados Unidos, obviamente. Yeah. Aliás, eu estava à procura aqui de um tweet que eu guardei, que é extraordinário, em que não sei se é... Quer dizer, tem sentido que seja assim, mas não tenho forma de contrastar a informação, porque não tenho acesso, nem sei ir à procura dessa informação. Mas era um tweet, mas afinal não o guardei. Pensava que eu tinha guardado e não o guardei. Em que um jornalista que sabe destas coisas, aliás, é especialista em termos destas questões bélicas, fazia uma comparação entre o Irão e Israel. Número de tropas, número de aviões, número de tanques, ou seja, as proporções. E depois fazia a mesma comparação, acrescentando o apoio que os Estados Unidos, que Israel possa receber, se entra Estados Unidos e o Reino Unido no apoio a esta gente. Até porque há uma coisa curiosa, que, olhando para a história, este movimento dos sionistas, que começou no final do século XIX, começa precisamente em Londres. Ou seja, tudo isto Sim. começa em Londres, o movimento dos sionistas, esta obsessão por ter um território, por ter o seu próprio país, não é? Aliás, há um vídeo que anda a circular por aí, que é uma rábula extraordinária, de uns cómicos, não sei, eu acho que são da Nova Zelândia, mas não me lembro agora bem, em que uma mulher bate à porta de uma casa, não é? De um chalé, como dizem aqui em Espanha, bate à porta de uma vivenda e um homem abre a porta. E ela, super simpática, diz: Olá, nada, venho só dizer que eu recebi uma mensagem do meu Deus, que é Júpiter, e ele disse-me que esta casa é minha. Porque, pois, de acordo à nossa religião, esta é a fundação, é a zona onde se fundou a nossa religião. E o homem fica assim com uma cara. Quer dizer, é uma rábula absolutamente simples e óbvia, mas é o que aconteceu e é o que acontece em qualquer conflito que tenha como base uma religião. É assim, é uma pena, mas é assim. E as religiões não deixam de ser feitiçaria. Quer dizer, eu respeito as crenças das pessoas, mas uma religião não pode dar direito a que uma pessoa cometa estas atrocidades, como a religião cristã cometeu com as cruzadas Yeah. e, e o Estado Islâmico comete estas barbaridades também. É assim, mano, é tudo um sem sentido que eu continuo a não. O jornalista que fazia menção será Yaakov Katz? Pode ser? Não. Acho que sim. Sim. Acho que sim. Soa-me. Sim, parece que ele fez uma comparação bastante profunda e uma análise do que está a acontecer agora entre Israel e Irão e que explora também dentro do contexto e o atual estado da situação e como a guerra perdurou ao longo deste tempo, desde a Revolução Iraniana também. Sim. Mas é... O problema disto tudo, e voltando digamos, à questão que me perguntaste, que me fizeste ao princípio da nossa conversa, realmente é completamente absurdo onde existe uma maioria de países que decide votar numa questão, numa proposta. Aliás, isto já anda assim há vários meses, até eu lembro-me do António Guterres também ter falado de forma pública, totalmente indignado, e foi super criticado pela imprensa internacional, o facto de defender os interesses e o direito por parte da Palestina de ter o seu território não violado, reconhecido, não é? E reconhecido, exatamente. Quer dizer que, bem, sim, continua. Não, é tão absurdo lutar por uma coisa que já existia, claro, que lhe foi roubada. Exato. Não, aliás, e agora, depois de tudo isto, Israel já se estabeleceu e já ocupou ainda mais território
Sim, sim, claro. na faixa de Gaza, não é? Sim, 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 Ou sim, seja, sim. território que ainda não tinha ocupado e que agora aproveitou o Sim, facto sim, de sim, sim. estarem todos colocados na parte sul do país, não é? Ou Sim, digamos sim, da sim. zona, para, Não, no para sul do ocupar país, fronteira com o Egito. exato, para ocupar esse Sim, sim. território, não é? Tem ali todas as pessoas ali condicionadas, não é? E, mas a questão é que é essa, voltamos ao ponto inicial, que como é que é possível que um país, ou os Estados Unidos não é o único que tem direito a veto, agora, digamos, o facto de terem permitido ou incluído esta possibilidade dentro de uma legislação, não é? Ou de uma carta de procedimentos e protocolos dentro das Nações Unidas em que X países tenham direito a um veto, eu acho que deveria haver aí um apêndice qualquer que indicasse que se a maioria vota numa decisão, que essa decisão fosse respeitada pela maioria de votos Não, e não é? não, 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 mas é que em boca de todo o mundo, ah, a ditadura, que é assim, e são assim, e eu reconheço que assim são, mas as ditaduras da Rússia e da China Uhum. votaram a favor da inclusão da Palestina nas Nações Unidas, ou seja, estão a favor da paz nessa zona. Incrível. O que se passa é que já não podemos ser ingênuos, obviamente. Isto, o que move estas questões todas, obviamente, é o dinheiro. E eu ouvi uma análise absolutamente extraordinária em que explicava muito bem tudo isto. E tudo tem a ver com este. ah, ah, isto tudo começa com o conflito da Ucrânia, Uhum. porque depois há um gasoduto que vai para um lado, há um Yeah. oleoduto que vai pelo outro, e é assim, e convém que aquela zona esteja como esteja, assim, já está. Sabes que nos Nem Estados que isso Unidos. signifique, Uhum. como? Diz. Não, nem que isso signifique cometer um genocídio e acabar com uma Como etnia, população, que é assim. Sim, 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 sim. É assim. que a hipocrisia disto tudo é o facto de os Estados Unidos são os bullies do mundo, ou seja, são Sim, converteu-se, ou seja, autoproclamaram-se como polícias do mundo, não é? Da sim, sim, sim. democracia e da liberdade de expressão e tudo isto, e ao fim e ao cabo cometem atrocidades ainda maiores Sim, sim. ou permitem ainda, que é o pior, que as jogadas que muitas vezes fazem é permitir ou destabilizar certas zonas, certas áreas do mundo, para depois meter-se aí pelo meio e terem o caminho livre para, para imporem a sua vontade, não é? Acaba-lhes por correr sempre mal, porque o que acontece é que arrastam miséria e morte. Pronto, metem a mão, pronto, põem o pé. Epá, o que sair-lhe mal. Eu nunca vi Iraque, Afeganistão, sim, sim, voltando atrás no sim, mas passado de Vietnã, percebes? Vietnã, sim, mas alguma vez tu recordas ou há registro de uma conferência de imprensa de um presidente dos Estados Unidos ou de um secretário de Estado dos Estados Unidos, em frente das câmaras, em frente dos jornalistas, pedir desculpas pelo que tenham cometido ou admitir uma derrota em algum conflito bélico em que tenham estado envolvidos? Não, Não. pá, ou seja, porque lhes dá absolutamente igual. Yeah. É assim, meu. Ou seja, é o país. Bem, tu tiveste um processo ou viveste como uma epifania há uns anos, quando começaste. Quer dizer, Tu que eu, imagina, eu continuo a dizer, o único atrativo dos Estados Unidos para mim é o aspecto geográfico, porque é um país absolutamente extraordinário, com umas e tem zonas gente, e absolutamente tem gente, magníficas. e tem gente. Sim, sim, obviamente tem gente magnífica, mas mas como país, administrativamente, politicamente, é represen eu não sou bem, nem eu nem tu, não professamos nenhuma religião,
mas é a reencarnação do demónio na Terra. É os Estados Unidos, pá. Ou seja, é clara a reencarnação do demónio na Eu Terra, nunca, meu. eu nunca fui capaz de entender ao longo dos anos este ódio que existia dos países árabes em relação aos Estados Unidos, não é? Quando tu vês as bandeiras a queimarem-se, quando vês Yeah. as pessoas a reclamarem, Sim, quando sim. vês imagens do Líbano, do Iraque, sei lá, todos estes países onde sempre houve conflitos e esse ódio, era ódio Sim, puro, sim. não é? Aos Estados Unidos. Eu nunca entendi, eu sempre achei, tu imagina que um miúdo crescer, um miudinho crescer a ver televisão, muitas horas de televisão e criar um realismo na cabeça, Sim, sim. no imaginário, de que aquele país é um espetáculo, não é? Eu sonhava, E que era uma vítima desse ódio. claro, exato, e isso já se refletia nessas imagens, não é? Só que, claro, eu não via isso com esses olhos. E depois imaginar, idealizar-me e visualizar-me naquele país a conduzir um carro de uma ponta à outra do país, depois de ter tido a oportunidade de trabalhar para companhias americanas no aeroporto e atender clientes americanos. Eu estava fascinado com aquilo, não é? E eles próprios, o próprio americano, os que são patriotas, não é? Os que se consideram patriotas são os melhores comerciais e sales people do seu próprio país, estás a Do seu perceber? próprio país e da sua Exato. bandeira e dos seus símbolos. Exato, Sim, sim. né? Desse idealismo do sonho americano. E eu tive que ir em 3 anos diferentes. Tive a oportunidade de ir trabalhar e trabalhei lá durante uma temporada para abrir os meus olhos e ver o que é a realidade por dentro daquele país, ou seja, sentir-me ainda por cima no sítio onde eu estive, que é considerado dos sítios, digamos, agora já não tanto, mas que se considera com melhor qualidade de vida, não é? Que é o sítio ideal para viver, porque tem bom tempo, tem praias, come-se bem, está cheio de diversidade e de cores e de aceitação pelo que é diferente e alternativo, para já começar a entender que aquilo era uma borbulha. Percebes? O que eu estou a ver aqui, o que eu estou a observar aqui não é real. E depois vir para cá e pôr os óculosinhos da realidade e começar a ver as coisas sem. Ou pôr os óculos da realidade Uhum. ou retirar os óculos da realidade A virtual. realidade virtual, que também pode ter sido. Também pode ter sido isso. E dar-me conta ao longo do tempo, destes anos, de todos estes anos, da quantidade de coisas tão feias que há naquele país, devido às decisões que se tomam. Ou seja, são coisas que se poderiam perfeitamente evitar. Mas o que é curioso de tudo isto, eu já ouvi estas histórias de antes, eu sempre me resisti a acreditar nas pessoas que já tinham esta visão, estás a ver? Sim. Chama-me ingênuo, chama-me Porque tu defendias um ignorante. ideal, no fim de contas. Para mim Tu era o que eu defendias um vi, ideal. o que eu cresci, percebes? Sim. Eu cresci com aquilo, não é? E ninguém podia dizer que o que vinha dos Estados Unidos era a pior coisa Era do mau. mundo. Não é? Mas depois, quando começas a ver uma guerra atrás de outra guerra, uma guerra que não tem justificação nenhuma, que foi simplesmente inventada para justificar uma invasão de um país pela segunda vez, depois meterem os pés no Afeganistão e porque simplesmente com esta desculpa de querer erradicar os talibãs, não é? E que depois de todos estes anos acabaram por convidá-los outra vez a entrar. Mas assim com a porta aberta. Ainda por cima deixaram Como se milhares e dizia na milhares e nossa milhares geração, basaram sim, dali. Isto é fugiram. vosso, isto é vosso. Tchau. Exato. Não, mas ainda por cima fizeram acordos com os líderes dos talibãs para que eles saíssem com segurança do país. Sim. Ou seja, foi do género, epá, olha, nós vamos vos dar a chave da cidade outra vez, estás a ver? E os acessos a tudo isto e em cima disto tudo ainda vos vamos deixar material militar à fartazana para vocês curtirem à brava. Exato. Enquanto nós damos, mas vocês dão-nos para aí 72 horas para a gente bazar, estás a ver? Exato. E essa população afegã
que está aí e que é crítica aos talibãs, pois vocês façam com ela o que vocês quiserem. Ou Exato. seja, que proíbem as Já não é nosso mulheres problema. e as meninas de ir para a escola. Já não é problema Já nosso. está. Burca, Exato. e se te faz falta tecido, eu mando tecido para fazeres mais burcas. Exato. Uh, Assim, a assim, caralho, mensagem é uma... de democracia e de free speech aqui já não conta para nada, não é? Não, nada, Já absolutamente. não nos preocupa. Interesses económicos, Já não nos preocupa para nada. Ou seja, de repente tens um regime que acabaste por conseguir expulsar, não é? Mas que à raiz disso surgiu a ISIS e todas estas fações, não é? Mas depois, quando já não te interessou manter lá o pé, basaste. E agora já não te preocupas com a liberdade de expressão desses cidadãos, nem dessas mulheres, não te preocupas pela população. E continuamos assim nesta lenha-lenha. Não há maneira. Epá, é tão difícil, Luís, não é? É tão difícil conviver com esta hipocrisia do ser humano, porque e é normal, ou seja, se tu não estás bem, não estás bem mentalmente e tu não estás bem contigo próprio, a mim não me surpreende a quantidade de pessoas que dizem chega, não aguento mais. Claro. Não aguento mais isto. Eu não estou para nada a justificar essas atitudes, Não, essas ações, nem eu, mas eu não há pessoas que se justifico calhar se estiverem num momento débil da vida, percebes? Estão naquele só ou falta um desesperado, pouquinho, pá, só ou falta um empurrãozinho, percebes? Hugo, desesperado, meu. Exato. É difícil, é fácil empatizar o sofrimento destas pessoas. Talvez seja mais difícil empatizar certas atitudes que tomam estas pessoas, como é o caso hoje que estamos a gravar dia 19 de Abril, são quase 11 da noite aqui em Madrid. Não sei se ouviste a notícia do dia de um homem que entrou adentro pela embaixada do Irão em Paris, uh, uh, com um colete cheio de explosivos, mas era tudo falso. Há 2 meses tentou fazer o mesmo, queimou uns pneus à porta da embaixada do Irão. O que é que eu quero dizer? Eu, de maneira nenhuma, estou a defender o Irão. Hein? O Irão também podia ver muitas coisas, tem coisas completamente absurdas, como é a polícia de... como é que se chama? Como é que chama aquilo? A polícia do pudor, não é assim, mas pronto. O caso de perseguir e maltratar mulheres que não levam um lenço na cabeça, ou seja o que for. Ou seja, onde é que eu quero chegar? É ao ponto de desespero de uma pessoa em que já não lhe importa sequer a sua própria vida, a única coisa que lhe importa é vingar a morte dos seus queridos, dos seus seres queridos, mesmo que isso lhe custe a sua própria vida, que foi o que aconteceu com, esta, com este homem hoje, que invadiu a embaixada do Irão. Mas é tal história, meu, acabam por ser atos isolados que não têm repercussão, que as pessoas não se mobilizam. Pá, eu, como tu bem sabes, que eu tenha conhecimento, assim, das maiores, houve 2 manifestações a favor do povo palestino, aqui em Madrid. Eu fui às 2, epá, sim, havia pessoas, pá, mas eu tenho a certeza que daqui a um mês o Real Madrid ganha a Champions League. Sim, enchem E a Praça do mete Sol, na rua, a Porta do Sol. não a Cibeles e tudo, mas quer dizer, metem 1 milhão de pessoas na rua, pá. Yeah. Metem 1 milhão de pessoas na rua. E este tipo teve sorte que não estava nos Estados Unidos, porque se estivesse nos Estados Unidos, Não. arrebentou no inteiro. Rebenta no inteiro com balas, 70 sim. balas em cima e depois são capazes de o interrogar ainda. Depois das 70 balas ainda o interrogam, sabes? Então, sei lá, o que é que você vinha cá fazer? Giroflé, giroflá. Sabes que eu vi uma série que por acaso tem um tema curioso que é que se chama Fallout, que está a ser que foi lançada no Prime Video, no canal de streaming da Amazon. Fallout. E deixa eu ver se eu encontro aqui um resumozinho para
portanto, isto está baseado num jogo, num videojogo, ok? Com o mesmo nome, Fallout. E a história, portanto, a história decorre digamos, num momento pós-apocalíptico, depois de uma guerra nuclear, ok? Então, o que é que acontece? Tu, durante a série, não querendo fazer muitos spoilers, mas basicamente o que acontece é o seguinte: vais vendo as jogadas políticas e económicas para provocar o ataque nuclear. Ou seja, o governo americano, como estava já na bancarrota, não era capaz de construir, porque estamos a falar, digamos, numa situação do que aconteceu durante a União Soviética e os Estados Unidos, de Guerra Fria, percebes? Da Guerra Fria. Potencial guerra atómica que se falava muito, de ataques nucleares por ambas partes. O que acontecia se os Estados Unidos atacassem primeiro, se os soviéticos atacassem primeiro, e o que aconteceria se os Estados Unidos fosse atacado com bombas nucleares, com bombas atómicas. Portanto, aqui nesta série, o governo assigna ou dá, digamos, este projeto a empresas privadas para construírem bunkers, portanto, para construírem asilos subterrâneos para proteger os cidadãos americanos, e na eventualidade de todo o território fosse arrasado pela destruição nuclear, não é? Nenhum ser humano seria capaz de resistir ou de sobreviver a uma situação destas, e estas pessoas seriam as responsáveis de, outra vez, dar, digamos, repopular de novo os Estados Unidos. Portanto, seriam uns quantos escolhidos, não é? Porque os elegidos. Exatamente, porque estes bunkers, tu podias comprar o teu acesso. Se tivesses dinheiro, podias comprar o teu acesso a estas. Porque não nos esqueçamos que isto estava tudo, portanto, controlado e organizado por empresas privadas. Mas claro. Estás a perceber? Então há um momento. A ver, a guerra. Sim. Não, continua, perdão. O interessante desta questão é exatamente isto, não é? Que tu vês os interesses económicos e fala-se muito hoje em dia desta empresa, de um grupo económico nos Estados Unidos que se chama BlackRock, exatamente, que controla. Eu vou utilizar esta expressão do nosso amigo Jorge, o paralelismo. O paralelismo é tão próximo, estás a perceber? Tão real que assusta-te muito, percebes? De que empresas privadas tomem conta de diversos setores que antes eram públicos, seja da parte da defesa, seja da parte da saúde, e da energia também, por exemplo. Ou seja, que se tu, a partir do momento comunicações. Exatamente, a partir do momento em que tu tens empresas privadas a controlarem esses digamos, esses setores básicos, não é? Para que um país se mantenha ativo e que se mantenha, ponto final. A partir do momento em que tenhas essas empresas corporativas, obviamente os interesses económicos prevalecem, e então eles aí tomam decisões pelos governos, e então aí já ninguém tem o controle. Ninguém tem o controle, porque se lhes convier, se é uma coisa que lhes convém criar uma guerra para que este grupo, ou seja, ou esta empresa de construção, ou esta empresa de restaurantes, ou o que seja, de energia, interessa-nos que se estabeleça neste país, então vamos provocar aqui uma guerra, vamos destabilizar a situação ou o estado em que este país esteja, e vamos provocar aqui um coup d'état, e arrasamos com isto tudo e colocamos a nossa pessoa, que é o que evidentemente foi feito ao longo de gerações, não é? Ao longo dos anos, que se acusa muito os Estados Unidos de fazerem. Mas esta série... Oi? Parece que aqui o meu amigo Luís desapareceu. Olá. Desapareceste, mas estou. Sim, mas fui e vim. Não sei o que aconteceu. Bacana. Desapareceste. Mas vê bem, vou dizer o que é que aconteceu. Eu estava à procura, fui ao Google, estava a ouvir perfeitamente, e fui ao Google buscar
BlackRock Sim. em Espanha, Ui. para te explicar. Ui. Abri uma notícia e Aham. apagou-se tudo. Ou seja, que a BlackRock nos Opa! está a ouvir. Meu. Epá! Pá, a BlackRock está em Espanha, nas telecomunicações. A BlackRock é o principal senhorio de Madrid. Ah, sim. Ou seja, tem uma presença enorme há uns anos, para pagar a dívida, uma presidente da Câmara de Madrid, que era a Ana Botelha, a esposa desse outro enviado, ou outro homem diabólico, como é o José María Aznar, ela vendeu um edifício de vivenda pública, Ok. de habitação pública. Um edifício todo de habitação pública, que as pessoas viviam de aluguer, e vendeu isso a um fundo de investimento, BlackRock, para ajudar a pagar a dívida que tinha a Câmara Municipal, que o presidente da Câmara anterior, Gallardón, que era do seu mesmo partido, do PP, tinha contraído uma dívida absolutamente enorme. 6.000 milhões de euros era a dívida da Câmara de Madrid. Então ela vendeu isso para recuperar dinheiro, para pagar a dívida, e assumiu e garantiu às pessoas que viviam aí que não ia haver nenhum tipo de aumento de renda, nem nada disso, obviamente, simplesmente. O dono do edifício deixava de ser público e era uma empresa privada. Os alugueres, havia alugueres a 350 e a 400 euros, passaram a 1.000, 1.200, e houve pessoas que se tiveram que ir embora daí. Yeah. E o BlackRock tem provavelmente, tu sabes que calcula-se que há cerca de 3 milhões de casas vazias em Espanha. Epá, e é fácil de ver, tu sais por Madrid, dás uma volta pelos arrabaldes, como se costuma dizer, vais àquela zona de Sesenha, e é fácil encontrar perdão, em Madrid, na zona de Madrid, urbanizações inteiras, novas e vazias. Oh. Porquê? Porque estes grandes fundos como o BlackRock, que têm tanto dinheiro, o que é que lhes importa gastar 150 milhões de euros num prédio com uma data de apartamentos, numa urbanização? Eu compro isto, está aí vazio, e é a forma que eu tenho de especular. Porque, obviamente, quanto mais vivenda, quanto mais habitação exista disponível, mais descem os preços, obviamente. Então, a eles interessa-lhes isso. Mas o vergonhoso é que esta semana a ministra da Habitação disse que o governo de Espanha vai construir habitação pública, que quer que os empresários participem com eles, e diz isto porque há negócio. Ou seja, quando tu governas um país, quando tu supostamente tens uma política de esquerdas e progressista, quando tu és ministra da Habitação, quando tu, insisto, governas um país em que a sua Constituição diz que, por lei, todas as pessoas têm direito a uma habitação digna, dizes, como ministra da Vivenda, que aqui há negócio, porra, meu. Que política de esquerdas é esta? Que política progressiva é esta? Que política para o povo é esta? Quando está a dizer em direto, numa entrevista, numa rádio, das rádios com maior audiência deste país, como é a Cadena SER, dizer que há negócio. Quando tens a atual Ministra da Saúde, que era a líder da oposição no governo regional de Madrid, que é médica, que abandeirava todas as manifestações em favor da saúde pública, desde que é ministra não para de defender a associação pública-privada para a gestão da saúde pública. Pá, isto é assustador, Hugo. É assustador. É assustador. Tu sabes quanto é que, agora que tocaste nesta questão do seguro médico privado, sabes quanto é que me custava quando, através da minha empresa, um seguro pela Sanitas? 68 euros por mês. 68, ok?
sai diretamente do meu salário. Eu, como vou mudar de empresa, perguntei se poderia manter o mesmo seguro. E passaram-me o orçamento de como é que iria ficar. Digo-te já. Só um segundo. De Sanitas, que para as pessoas que nos ouvem de Portugal, o nome é curioso, Sanita, Sim, não é? Sanitas, s- mas tem a ver com saúde, com sim. sanidade, Não, aliás, obviamente. é um grupo internacional bastante conhecido, que tem Sim, outro nome, agora não me lembro qual é, mas se virem o logotipo vão reconhecer de certeza absoluta, porque isso existe sim. em todo lado. Deixa cá ver onde é que ela está. Portanto, houve aqui um e-mail por parte da comercial. Que é para manter, digamos Ou assim, a seja, se eu mesma quiser manter o subscrição que tu seguro, tens. exato. Exato. Se eu quiser manter o seguro portanto, com eles, eles oferecem duas possibilidades. Digamos, a versão mais saúde, sim, copago, ou seja, digamos, deve ser um tipo de Pagar as franquia. consultas ou pagar, sim, 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 pagar parte Ficaria por 101,02 € por mês. Por mês. Com a franquia progressiva, que eu honestamente eu tive que ir buscar estes conceitos na internet, porque eu não entendia. Ou seja, mais ou menos intuía o que é que podia ser, mas nunca tinha ouvido falar assim desta terminologia, então tive que procurar um pouco. Que é o Mais Saúde Plus. Ai, caralho, eu até me passo, peço desculpa pela expressão, mas eu até me passo. 82,08 por mês. Portanto, há aqui uma subida, ou seja, eu imagino, eu não sei se, eu agora não me lembro se o que eu aceitei na altura era com ou sem a franquia. Mas o que é certo em ambos os casos, a subida é bastante drástica, não é? Por mês. exato. E depois acrescenta, há uma promoção à qual podes aceder de 2 meses grátis na pólice da Sanitas, sempre que contrates o seguro que temos com a Santa Lucia. Ou seja, a própria Sanitas já está associada a outra companhia de Claro, seguros, seguros, claro. de assistência familiar Plus, que esta malta usa estes nomes Plus como se fosse, sei lá, feijões. Sim, sim, sim. Onde aumentas as coberturas de assistência em viagens até 15.000 € por viagem. E de acessos é que é falecimento? De funções, exatamente. Ok. Falecimento. Ok. Este seguro supõe um custo adicional de 12,68 € por mês. E uma poupança. Que é curioso com tudo isto, não é? Este jogo de palavras. Uma poupança na apólice da Sanitas de 202,04 € ao ano ou de 164,16 € ao ano em função da opção que prefira, que escolha. É uma loucura. E depois terminam com como O podes negócio ver. da saúde. Não, mas ouve, como podes ver, supõe no total supõe Uma grande poupança uma e grande poupança económica, sim, à parte de todas as coberturas extras que te oferece. E só é necessário claro. contratá-lo durante o primeiro ano para poder ter um mês grátis na apólice de saúde. Caralho, me fodam. Peço perdão Pois sim, pela, mas é assim mesmo. pela expressão, mas é que realmente é assim, eu só, epá, knock on wood, não é? Dar e bate na madeira, mas é assim, eu tenho tido sorte de nunca ter preciso, não precisei de ter que nada urgente nestes últimos anos, a nível de consultas médicas, Yeah. nem de intervenções, nem nada disto. O que não quer dizer que no futuro não aconteça, mas eventualmente acontecerá. Mas esperemos que nunca seja nada grave. Mas o que é certo é que quem é que se pode permitir pagar isto assim por mês? À E não parte, é à só parte de isso. todos os custos que já tenho, não é? Claro, e não é só pagar o seguro mensalmente. É que chegas ao hospital com uma questão de saúde séria Aham. e podem acontecer duas coisas. Ou
te derivam para a saúde pública e dizem, não, isto é muito grave, a gente aqui não. Uhum. Há casos pornográficos de dizer, não, a gente não lhe opera, mas você vai pagar 70 € para que a nossa ambulância a leve assim ao hospital público, Uhum. tá? Mas tu ainda tens que pagar 70 € pela ambulância. Ou questões que, sim senhora, você, tal copago, como eles dizem, Isso é sim porque senhora, escolheste a opção com franquia. claro, claro, esta operação Ai, são ai. 6.000 €, mas como você tem o seguro com a gente e tal, só vai pagar 4.000. Yeah. Yeah. E depois a técnica é a mesma em todos os países. Numa primeira fase, tu retiras orçamento à saúde pública para deteriorá-la, as pessoas começam-se a cansar, ao mesmo tempo que há, porque são movimentos paralelos, não é? Uhum. Ao mesmo tempo que há esse deterioro da saúde pública, Yeah. cada vez vai havendo mais publicidade de seguros médicos, não é? Então as pessoas começam a perceber a mensagem, não é? Dizer, epá, espera aí, então para que é que eu vou para o Hospital de São José ou para o Hospital de Santa Yeah. Maria se eu tenho que lá estar 6 horas à espera, não sei o quê? Não, epá, olha, vou fazer este seguro. Pago 50 €. Depois é que as pessoas pensam que pagam 50 € por mês, ou 60, ou 70, ou 100 € por mês, e já está. Quando não é assim. Hum. Quando não é assim. Yeah. E depois só têm conhecimento quando é assim, nos piores momentos, não é? Porque é quando já estão, Pois que já não há outra alternativa, quando já nem há não há tempo. alternativa. E esperemos, e as pessoas dizem, às vezes falo isto, as pessoas dizem, não sejas catastrofista. Não, não, não é isso, pá, mas vamos a caminho de uma situação dos Estados Unidos em que as pessoas, ante o diagnóstico de uma doença grave, de uma doença mortal, como pode ser um cancro, têm que tomar uma decisão. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Empenho a minha vida e a vida da minha família para salvar a vida, ou desisto e já está. E a minha família não se mete em dívidas, nem nada. E é assim, pá. O que é completamente impossível nos dias que correm hoje, porque Claro. eh, eu vejo movimentos, ou seja, há uma certa. E nós estamos, eu e tu estamos um pouco metidos nisso porque vivemos no mundo do turismo, não é? E Uhum. eu estava a ter uma conversa com um rapaz onde eu costumo comprar material fotográfico e às vezes vou lá trocar coisas e ou seja, ele funciona um pouco na base da troca, não é? Tu às vezes pagas uma Uhum. diferença ou ele dá-te um crédito a ti e tu, ao fim e ao cabo, mantém esse modelo de negócio, porque para ele não lhe interessa nem crescer, nem abrir uma loja de segunda mão, nem nada. Ou seja, ele vende produto de segunda mão, mas não compra segunda mão. Ele o que faz é Exato. aceita o teu material, dá-te uma valoração ao material que tu trazes e ele depois vende o que tu tenhas e desconta-te o valor que te deu, o valor de mercado do produto que tu tenhas lá levado inicialmente. E estávamos a ter esta conversa e ele contou uma história digamos, as origens dele, não é? Um tipo tem 58 anos. É um homem que vem do mundo de textil, ou seja, tinha várias lojas pela Zona Sul, pela zona de Uhum. Cádiz, Tarifa, perto de Gibraltar também, a La Linha e tudo isto. Ele tinha várias lojas, não é? Ele vem desse mundo. Isto da fotografia veio depois de uma forma completamente. É uma história muito gira, tenho de contar isto. Uhum. Mas estamos a falar da realidade económica e para ele que se mexe agora neste mundo da tecnologia, não é? Da fotografia, nota uma diferença grande de comportamentos das pessoas, ou seja, as pessoas já não estão dispostas a gastar 1.000 €, 2.000 €, 3.000 €, quando antes era muito mais fácil que isso acontecesse. Ou seja, as pessoas Claro, claro. de forma quase anual, ou cada 2 anos, ou o que fosse, trocava de câmara fotográfica. Sim, sim. Até mais do que os profissionais, hein? Atenção. Os profissionais Sim, normalmente o que fazem é tentar amortizar ao máximo o uso do produto que têm e depois, só depois de não sei quanto tempo, quando veem que há outro produto que realmente possa que lhes permita dar continuidade ao trabalho que têm e aumentar a qualidade, então aí é que investem noutro aparelho, mas até normalmente aguentam 2, 3 anos com o mesmo material. Bom, mas a questão era a seguinte, estávamos a fazer esta comparação digamos dos efeitos
dos movimentos que existem atualmente com o turismo. Ou seja, eu que ando há um ano e pico a trabalhar como comercial, as conversas que eu tenho tido com os agentes de viagens, e tu de certeza que me estás de acordo com isto, porque também observas isto no teu trabalho, no teu dia-a-dia, pela quantidade de trabalho que tens, é que as pessoas estão a viajar imenso. Há Sim, uma sim, sim. quantidade de movimentos Eu, de eu turistas. vejo do ponto de vista corporativo, não é? Claro, exato, Mas porque pronto, tu, mas digamos, o teu sim, perfil de cliente, mas isso mas reflete-se. Hugo, mas Sim, é igual, exato, porque exato. depois da pandemia, Sim. uma mensagem que eu recebia da minha empresa era: bom, isto provavelmente a pandemia mudou o paradigma das Uhum. viagens corporativas, porque se calhar as pessoas agora não vão viajar tanto. Mentira, pá, nós não paramos de ter mais e mais clientes e as companhias continuam a viajar ao ritmo que viajavam antes. Yeah. É assim. Mas E, continua, desculpa. não, mas é essa a questão que estávamos a tentar chegar, porque por um lado vês que as pessoas já não estão a gastar tanto dinheiro em coisas, digamos, em material fotográfico, desde a perspectiva dele, não é? Um, e da experiência que ele tem, digamos, no campo, versus Uhum. o que as pessoas estão agora mais inclinadas a fazer, que é gastar dinheiro nas viagens e nas suas férias, não é? Sim, sim. Porque qualquer sítio onde tu vás ou com quem falas, toda a gente diz: isto estava tudo cheio. Aliás, na Semana Santa, durante a Páscoa, Uhum. as notícias que chegavam era que nas Canárias, nas Ilhas Canárias, estava já tudo sobrelotado Sim. e que não havia staff, não Aliás, havia pessoas, não havia empregados, não havia trabalhadores suficientes para dar abasto, para dar vazão à quantidade de visitantes que tinham chegado à ilha. há muitos movimentos cidadãos Uhum. nas Canárias, que começam já a denunciar, já há Sim. muitos anos, mas agora são cada vez mais visíveis, Uhum. que há zonas das Canárias que estão a chegar a um ponto Yeah. de saturação total, Yeah. do ponto de vista arquitetónico, de recursos naturais, de tudo, pá, Hum. de tudo, porque exploraram aquilo a torto e a direito. E continuam, e vão continuar até arrebentar. Sim, 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 E vão sim, até continuar até arrebentar. arrebentar. É um meio, é um negócio que a mim às vezes dá-me medo, porque eu não sei, isto ao fim e ao cabo é como uma especulação imobiliária, é similar. Ah, não, claro, Ou claro, seja, é o mesmo. eles acabam por criar estes poços, estas borbulhas de criar criam as tarifas especiais, as ofertas, inundam os destinos com milhares de visitantes, sacam Uhum. todo o dinheiro que podem sacar, sacam todos os recursos que podem sacar daquele destino, até aquilo ficar completamente saturado, e as pessoas depois no dia a seguir ou no ano a seguir olham, para onde é que eu vou este ano? E vão todos outra vez para o mesmo sítio, ou vão para outro Sim, sim, sítio sim. e acabam por arrasar com todo também. Pá, são uns movimentos muito predatórios e destrutivos, ou seja, é um comportamento muito humano, não é? De Sim, 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 ir, sim, sim. deslocar-se, chegar, este território é todo meu, vamos arrasar com tudo o que está aqui à volta e depois voltamos outra vez para o outro lado. A questão que eu queria fazer, o ponto que eu queria chegar era, a nível económico, até que ponto é que isto vai ser sustentável? Quanto dinheiro é que as pessoas vão continuar a ter para gastar? Porque o que se ouve é que muita gente se está a endividar com esta para poderem Ou viajar. seja, porque é à base de créditos, claro, Exato. não é porque os rendimentos do salário, os salários tenham aumentado, não é que o nível de vida das pessoas tenha aumentado, Uhum. é os créditos, claro. É uma loucura, é uma Yeah. loucura. E, e as notícias que vinham das Canárias eram essas, e eu também vi que o que tu acabaste de fazer menção era isso, que havia grupos já de vizinhos que estavam a mesma coisa fizeram em Barcelona também, com os apartamentos de turistas não É. oficiais, não é? Não legais, Uhum. que acabaram por criar bastantes problemas com os vizinhos, não é? De diferentes bairros, diferentes condomínios, porque simplesmente os visitantes não respeitavam as horas Claro. de silêncio, não é? Não sei, é tudo. Está tudo a chegar a um ponto, Luís, que eu não faço. Epá, a sério, custa-me já. Custa-me imaginar um futuro. Um futuro. Eu ia dizer saudável, mas não é saudável.
E o turismo que se está a ver no turismo é isso mesmo, é um turismo que não é saudável, pá, porque as pessoas hum, hum, também eu acho que as redes sociais jogaram um papel decisivo nesta história. Ou seja, eu lembro-me, por exemplo, e eu mesmo, eu e a Montse, por exemplo, fomos vítimas dessa questão das redes sociais. Tu lembras-te de há uns meses eu e a Montse termos ido um sábado Uhum. de manhã fazer uma visita à Catedral Ortodoxa, da religião do catolicismo ortodoxo aqui em Madrid. E foi porque a Montse, pois, estava em casa, ou estava no trabalho, acho eu, não sei, e viu um Instagram de segredos de Madrid, que diz, Uhum. olha, e tal, isto é muito giro, não sei o quê, e é uma coisa que está aí todos os sábados às 5 da tarde, a Catedral Ortodoxa, que é a Catedral Ortodoxa para Portugal e Espanha, abre as suas portas todos os sábados às 5 da tarde e há sempre um sacerdote que faz de Cicerone e faz uma visita guiada para que as pessoas vejam e falem um pouco também do que é a religião ortodoxa. Então a Montse viu isso e comentou, vamos. Eu, ok, vamos. Quando chegámos havia uma bicha e acho que éramos como umas 30 ou 35 pessoas. O sacerdote, que estava lá com a sua esposa, porque os sacerdotes ortodoxos têm uma vida normal e casam-se e já está. E o sacerdote disse: Eu não sei o que é que acontece hoje, pá, porque esta iniciativa tem já uma data de anos. Todos os sábados às 5 da tarde abrimos as nossas portas. Isto está anunciado. É certo que quando foi a pandemia, obviamente não vinha ninguém, mas é a primeira vez na vida que eu vejo tantas pessoas. Uhum. E todos os que lá estávamos tínhamos visto esse Instagram dos Segredos de Madrid e por isso é que lá fomos. E o homem dizia: normalmente vêm 5 pessoas, 6, há muitos sábados que não vem ninguém. Uhum. E ele inclusivamente dizia: se chove, não vem. Esse Uhum. dia chovia e estávamos lá 35 pessoas. Bom. Ou seja, onde eu quero chegar é que, no fim de contas, as pessoas não traçam, ou não desenham, ou não preparam, ou não planificam as suas férias de acordo aos seus gostos, senão de acordo ao que está de moda. E eu Uhum. aqui admito, foi como que ir à procura, o que é que a gente vai fazer? Que se calhar não precisamos de ir aí, basta fazer, por exemplo, o que nós fizemos hoje. O que nós fizemos hoje eu saí às 5h30 da tarde e fomos dar um passeio de 11 quilómetros e 300 metros. 11 quilómetros. Fomos dar uma volta. Fui buscar um polo que eu comprei nesta loja republicana que eu gosto. ahm, e fomos e viemos e tal. E já começámos a ver se, epá, aquela igreja é giro, não sei que igreja é aquela, próxima vez que cá passarmos, vamos lá visitá-la e não sei o quê. Mas já nos guiamos todos por isto, pelo que se faz. O que é que está de moda? Yeah. Onde é que as pessoas vão? E depois, claro, e depois tens essa história, que eu já falei disso aqui várias vezes, que é a tal história do síndrome de Veneza, não é? Quando os turistas começam-se a queixar, porque há muitos turistas, mas já não é esta coisa das pessoas planificarem as suas férias de acordo aos seus gostos. O que é que eu gosto? Yeah. Campo, vou para o campo. Praia, vou para a praia. Pronto. Não, vê lá aí o que é que está de Não, moda. mas tu também a questão aqui é que as agências de viagens e as companhias aéreas mais ou menos fazem todas o mesmo tipo de promoções, percebes? Então as pessoas quando Claro, visitam claro uma que sim. agência de viagens, isso por exemplo, eu contei-te, não é? Que o destino do Uzbequistão estás Sim, quente, estava de moda. De repente todas as agências, as grandes agências, os grandes tour operadores estavam a criar pacotes turísticos para o Uzbequistão. E eu pensei, mas o Uzbequistão, ou seja, eu já tinha ouvido falar disso, mas não como destino turístico, não é? Aliás, não, eu claro, na minha cabeça nem era capaz de conceber o que é que havia lá de interessante. Tive que procurar na internet exato. o que é que há de atrativo no Uzbequistão. E pelos vistos tem, a nível de cultura, é muito interessante. Mas nunca pensei como o Uzbequistão como o meu primeiro destino de férias. Nunca Exato. pensei. E nós, como tínhamos um potencial cliente que iria começar a voar para lá, depois decidiram também, quando começámos a sondar o mercado, vimos que havia bastantes operadores já também com a mesma planificação, não é?
que acontece nestes destinos? Quando começam a ser de moda e não estão minimamente preparados para receber tanta gente, colapsam. Ou seja, a queixa número 1 era que não havia guias de língua espanhola, de primeiras. Não havia. Depois as frequências, imagina que começam a ter, se tem uma frequência diária com aviões que levam de média 200 a 250 passageiros, tu imagina todos os dias chegarem 250 passageiros àquela cidade, não é? A infraestrutura não tem capacidade para aguentar, não há hotéis suficientes para suportar tanta gente, não é? Mas há uma sede, uma fome tão grande por parte de exotismo, porque eu já fui ao Uzbequistão. Sim, mas a nível a nível de digamos de negócio, há uma sede de continuar a explorar destinos que dão dinheiro, não é? Que têm um retorno ao investimento muito rápido e ninguém se dá conta que a única coisa que vão conseguir é arrasar com tudo isto. Vão arrasar com tudo isto. Coisa. Ou seja, não há destinos que tu digas, a não ser que tu conheças uma esquinazinha numa praiazinha completamente isolada de qualquer mundo, de qualquer pessoa que ainda ninguém viu no Instagram, porque a partir do momento em que veja no Instagram, na semana a seguir estão lá as 35 pessoas a tirar fotografias, na semana a seguir vão lá estar 60 a mais e assim começa tudo. Vê lá o que aconteceu na Nazaré. Sim. Nazaré. Eu tenho uma vontade enorme de ir lá e de ver aquelas ondas, mas aquilo deve ser um fenómeno que já acontece há décadas, não é? Só que de repente... Não, claro, aquilo houve um surfista que pôs aquilo de moda e já está, e o pessoal vai lá. E o pessoal começou a tirar fotografias da maior onda do mundo, e depois o surfista que surfou a maior onda do mundo, estás a perceber? Claro, o McNamara. E tudo isto agora deve ser quase impossível conseguires aproximar-te sequer ou seja, porque para mim a imagem que eu tenho na minha cabeça é aquele farol que lá está na colina, lá naquele extremo, não é? E ver as ondas, mas tenta lá chegar, não é? Porque o caminho, para já, porque as pessoas querem estacionar onde a onda estiver a arrebentar. Não, claro. Onde está a onda a arrebentar é onde eu quero estar. Mas não se pode estacionar na areia? Eu pensava que sim. Então, mas isto é a primeira linha de praia, eu quero estar na primeira linha de praia. Eu quando lá estivemos, eu contei isto, eu partilhei isto contigo, não é? Fomos lá no verão, isto já foi há 2 anos, e quando eu vejo o mar completamente raso. Claro, porque não é a temporada de ondas, eu não é no conhecia inverno. Nazaré, não é? E então, na minha cabeça, eu pensar, isto se calhar deste lado aqui das rochas, porque aquilo tens a praia principal e depois tens uma embocadura, como é que se diz? Uma parte que se mete para dentro, ou seja, tens a parte, aquilo é assim, a praia tem uma extensão de areia enorme, gigantesca, aquilo é enorme, e depois onde está o farol faz como uma espécie de corte ali digamos, da praia principal, depois há a parte onde estão os surfistas, não é? E nessa parte onde está o farol, digamos, na parte direita, depende se tu estás de trás, aí eu não sei se há praia aí, honestamente, não sei se é um sítio que tu possas ir, mas pronto, faz ali um pequeno funil ali naquela zona, não é? E é essa a imagem que eu tenho de ver a onda ali a arrebentar naquela zona, estás a ver? Mas para chegares ali, de carro, é um caminho de cabras, porque ou tens um todo terreno e depois toda a gente começa a estacionar pelas bermas e acaba por colapsar aquilo tudo, não é? Mas pronto, são estas pequenas coisas que... Mas claro, vais lá no verão, é normal que não vejas as ondas vivas, não é? As marés vivas. As marés vivas. Mas tenho vontade de ir lá e de sacar umas boas fotografias, porque deve ser uma coisa impressionante. Pelo menos tem que impressionar. É porque o ruído, o que penso sempre é à parte das dimensões. Vês aquela massa de água, não é? A subir e de repente aquilo, pelos vistos, é pelas características do fundo do mar ali naquela parte que provoca esta ondulação que é uma coisa gigantesca, não é?
E agora imagina ali o pessoal porque ainda por cima a Nazaré é a típica vilazinha de pescadores que tu aprendias em estudos sociais ou na primária, Exato. quando falava da Nazaré, da tradição do folclore da Nazaré, não sei o quê, e agora é mais conhecido por uma, por uma zona de surfers. Yeah. Converteu-se completamente numa coisa. Epá. Realmente, isto que tu dizias do Instagram, antes de. Nós já víamos este padrão de comportamento com esta guia turística da Lonely Planet. A Lonely Planet. Eu e a mãe da Olivia às vezes gozávamos muito com isto, não é? Este já deve ser destino Lonely Planet para haver tanta gente Claro. aqui. Porque, claro, tu seguias aquilo como se fossem as páginas amarelas. Onde é que vamos hoje? Vamos aqui, claro. Milhões de pessoas têm a Lonely Planet. Claro. Caramba. Será que ainda há sítios para explorar? Não, deve haver muitos sítios para explorar, não é? Eu acho que o que tem que se explorar, e se calhar soa poético, são as pessoas que se têm que explorar assim. Porque se calhar, se tu agarras no carro, porque agora também, como tu sabes, nós estamos entusiasmados com a autocaravana, porque há também uma moda com a autocaravana. Bom, Mas se calhar, se um é uma gajo moda se para ti, sente bem mas a isso é um estilo agarrar, de vida, pá. claro, para quem possa, mas quer dizer, para quem possa, porque tu Exato. também não podes, é um estilo de vida que não é tão económico, tu não podes comprar uma, uma autocaravana assim de um dia para o outro. Não. Bom, mas é o que eu queria dizer. Eu acho que as pessoas o que têm é que explorar-se a elas mesmo e ver realmente o que é que cada um gosta de fazer e de, sei lá, não, também não sei dizer, mas estamos todos, são, são, são os inconvenientes da globalização, não é? Todos fazemos o mesmo, todos vamos aos mesmos sítios e é assim, meu, é assim. Não, E as o cidades problema, estão descaracterizadas. exato, É o assim. problema é que não estamos a conseguir desconectar-nos destas novas tecnologias, porque são cada vez, as próprias empresas cada vez as incorporam mais. Ou seja, eu nunca na minha vida pensei que ia ter que estar a comunicar com colegas de trabalho através das aplicações Exato. de mensagens. Estás a perceber? Uhum. Aliás, foi uma coisa que eu sempre recusei quando eu ainda estava na Apple. Eles começavam já a criar grupos para falarem sobre coisas de trabalho e eu recusava-me. Eu não vou responder por coisas de trabalho por WhatsApp. E agora vejo-me nesta situação entrou de tal maneira, de uma forma tão natural, invasiva, Sim. mas tão natural que eu nem sequer questionei. Ok, Claro. o pessoal fala por aqui, ok. Consideraste, exato. É uma coisa completamente natural, estás a perceber? É por aqui que temos que falar. Claro. Exato. E agora este extra que eu agora comecei a fazer também há algumas horas, toda a comunicação, toda, bom, não toda, mas a comunicação assim mais direta, de tu a tu, é feita através do WhatsApp. Perceber? Se eu precisar de ajuda em alguma coisa, tenho que escrever para este grupo. A perceber? Porque está tudo à distância, está tudo remoto, não há ninguém fisicamente num escritório, estás a perceber? E é uma coisa incrível. Eu hoje revisitei um filme daquele. Olha, um filme não, desculpa, um vídeo sobre. Documentário. Não, um vídeo deste canal que tu uma vez me recomendaste, do Diário de um CEO, que eu já seguia. Sim. Eu já seguia e voltei a ver. Que aliás, eu acho que era o vídeo que tu me aconselhaste sobre a inteligência artificial, um ex-trabalhador da Google. Sim. Ok, hoje vi esse episódio completo e realmente é assustador. Realmente é assustador. É assustador, mais que nada pela velocidade com que. Aliás, eles dizem que as versões que já estão. Isto já foi pá, e há uns meses atrás, este episódio. Quase há um ano, diria eu. Pode ser, sim. E ele já falava, ele já dizia que na versão que existia naquela altura já tinha um coeficiente de inteligência de 150 pontos. O coeficiente de inteligência do Albert Einstein era de 165. Ou uma coisa assim do género. Ele dizia que a versão que saísse, que já está agora, neste instante, ou seja, já estou a utilizar essa versão, o ChatGPT 4, já são
pá, umas 10 vezes mais inteligente que um ser humano. 10 vezes. Ou seja, tem uma capacidade de resposta e uma capacidade de aceder à informação que é incrível. E uma rapidez. E a rapidez. Mas é a capacidade de acesso de informação que tem. Exato. Percebes? Eu no outro dia fiz uma coisa que fiz uma coisa, porque a Olivia estava aqui comigo e ia a uma excursão. E é uma excursão ao Museu Lunar, porque eles agora estão com toda a temática do espaço e tal, então fizeram também uma exposição lá na escola sobre planetas e eles foram agora esta quarta-feira ao tal Museu Lunar. E eu estava aqui, enquanto ela estava a tomar um pequeno almoço, estava a ver e-mails e não sei o quê, e de repente eu começo a olhar para o ChatGPT e vejo Image Generator. Tem um plugin, não é? Tem um extra que gera imagens. E eu meto-me ali e digo: a minha filha vai a uma excursão. Começo a escrever assim, tal e qual. A minha filha vai a uma excursão hoje ao Museu Lunar. Eu gostava de que me criasse um desenho para ela poder pintar que reflete essa visita. 30 segundos depois, uma imagem, um desenho completamente... 30 segundos. Demorou 30 segundos para criar um desenho de uma miúda vestida de uma saia, assim, uma imagem, ou seja, em desenho, mas um desenho em preto e branco, para que ela pudesse pintar, com ela alegre, não é? Com uma cara sorridente, nesse espaço que teoricamente era, digamos, a parte onde estava a exposição, onde se via a lua. E eu depois comecei a olhar assim para a lua e disse, para o desenho, digamos, para a imagem da lua, e de repente dei-me conta que a própria aplicação já permitia editar só aquela parte do desenho, e eu disse-lhe: olha, podes, esta parte aqui da lua não me parece tão realista, seria possível dar uma imagem um pouco mais realista? Refaz o desenho com a lua mais realista, com os crateres e tudo. E outro desenho que fez, a miudinha que aparecia no desenho tinha o cabelo comprido, mais ou menos até aqui a metade das costas. E eu escolhi a parte do cabelo e disse-lhe: olha, minha filha tem o cabelo mais curto, mais ou menos pela altura dos ombros. Traca. E faz-me outra vez o desenho igual, mas com o cabelo pela altura dos ombros. Luís, epá, isto já está aqui. Isto já está aqui e uma coisa que eles mencionaram, que eles fizeram menção nesse episódio desse podcast, foi que a única forma que existia de combater a inteligência artificial, na eventualidade que isto se torcesse para mal, era criar outra inteligência artificial que combatesse. Se puderem é como criar uma bomba atómica para que vá contra a bomba atómica. E criar outra bomba atómica, exatamente. E assim conseguir arrasar com outra coisa, não é? Porque o problema disto tudo, e voltamos a tocar outra vez nesta questão, são os interesses económicos. Porque ele faz... Aliás, ele descreveu isto como se fosse uma corrida às armas. De novo, outra vez, uma corrida às armas. Para ver quem tem a melhor inteligência artificial, quem é mais rápida, quem é que tem mais informação, qual é... Se puderem dar uma olhadela a este vídeo, The Diary of a CEO. Agora não sei se tenho aqui esse vídeo aqui porque tem que estar nos vídeos que eu vi hoje. Deixa-me ver aqui no histórico, rapidamente, antes de terminarmos. É assustador, é assustador. Deixa cá ver, Diary of a CEO. Depois o que já falámos algumas vezes, que é a utilização que se possa dar. Né? A utilização que se possa dar. E a idiotização que possa exercer, por exemplo, nos estudantes, não é? Eu ouvi há pouco tempo uma entrevista na rádio a um professor secundário em que ele dizia que o maior inimigo dele agora é a inteligência artificial, que pede um trabalho, pede aos alunos para fazer um trabalho sobre um determinado tema, uma turma de 30 alunos, e no dia a seguir tem 28 documentos que são iguais. Mas sabes uma coisa, Luís? Tu agora, neste momento, nesta fase consegues encontrar certo... Se tu usas muito isto, consegues apanhar um certo padrão de linguagem que usa. Percebes? Agora, estou-te a dizer agora. Exato. No futuro, talvez consiga
ser o mais humano Ser- possível, não é? O mais parecido Exato. a um ser humano, Aproximar-se ao máximo a uma à linguagem muito forma mais de natural. comunicação humana. Exato. Porque Uhum. porque ele utiliza muitas palavras que são palavras que habitualmente não se usam, percebes? Exato. E eu reconheço isso, eu reconheço essa forma de. Mas se calhar outras pessoas se calhar não são capazes de reconhecer isso porque se calhar não usam tanto. Eu como tenho usado com bastante frequência, começo a encontrar. Porque aliás, eu houve uma altura que eu criei respostas respostas, digamos, como é que se dizem? Templates. Como é que se dizem templates? Portanto, Não sei. pronto, mas são. Coisas esquemáticas. Não esquemáticas, Não. são Vamos lá perguntar ao ChatGPT. tábuas. Tábuas ou formulários. Não, Sim, também talvez. não. Porque não é bem um formulário. Uhum. É mais digamos, um. Moldes. Yeah, Não, também não, também não. Uf, seria. Espera lá. Modelo. Modelo. modelo, exatamente. Porra. Vês? Sim. ChatGPT aqui a dar-nos aqui. Em Sim, sim, ação. sim, sim. Luís, eu tenho usado isto com muito mais. Isto funciona melhor que qualquer assistente virtual, que um Alexa, que uma Siri, Yeah, que o Google yeah. Assistant. Funciona muito melhor porque, primeiro, porque são respostas diretas e objetivas no sentido em que não tenho que estar a passar por publicidade. Eu antigamente, para mim, a melhor ferramenta que nós tínhamos na internet era o Google Search. Sim. A busca. Eu, aliás, trabalhava bastante bem com o Google Search. Porquê? Porque eu conseguia, na maior parte das vezes, escrever, digamos, as palavras de uma forma Chave. exato, pá, e dava-me sempre as respostas, estás a perceber? E agora já não acontece isso. Porquê? Porque a maioria das respostas que te dão, as primeiras, são pagas, ou seja, são de publicidade. Portanto, já há aí uma Exato. certa tendência. E as respostas que me está a dar agora o ChatGPT são mais enfocadas ou dirigidas à pergunta que eu realmente lhe fiz. E se a resposta não me convence, eu posso mudar e alterar a sintaxe da pergunta, não é? Para ir adaptando as respostas ao que eu realmente estou à procura e a resposta que me convença realmente, não é? É certo que há que ter certo cuidado, porque se tu vais fazer um trabalho para a escola e não contrastas a informação que te dá, porque isto erra muitas vezes, com coisas que, sei lá, com resultados de futebol desportivos que eu já vi que às vezes engana-se e que são coisas que tu podes procurar na internet e vês que não são corretas. E contrastar que não. Exato. Mas em relação, voltando à questão dos modelos que eu usei modelos específicos para dar respostas a clientes, para que eu não esteja a escrever o tempo todo a resposta que eu tinha que dar, porque eu às vezes tinha que dar respostas a reclamações. Então eu usava esse modelo para fazer copy-pega, percebes? Obviamente alterava os nomes das pessoas e às vezes alterava também, porque às vezes há respostas que não são sempre as mesmas, não é? Tens que ser capaz de ir alterando e modificando. Tens que ir afinando, não é? Exatamente. Mas eu poderia perfeitamente ir-lhe dando esses parâmetros para que ele fosse-me dando a resposta. E pode traduzir no momento, Luís. Eu posso estar a escrever numa mesma conversa, eu posso escrever em inglês, em português e em espanhol, ou em qualquer outra língua que ele tenha programada, ele dá-me a resposta. Aliás, eu aqui escrevi-lhe em inglês, para que tu vejas isto, hein? Eu escrevi em inglês translate template to Portuguese. Mas eu podia-lhe ter misturado uma palavra em português, como é que se diz? Eu poderia ter-lhe dito translate modelo to English. Percebes? Exato. Sim. É fantástico, ou seja, tu podes misturar diferentes línguas que ele consegue decifrar a diferença. Mas estas imagens, aliás, o logotipo que agora estamos a usar nós para o Instagram, O nosso podcast. Custou-me porque ainda há certas limitações nessa funcionalidade que o ChatGPT tem, mas isso foi criado em base a um texto que eu escrevi. Olha, eu tenho este podcast, chama-se assim, eu gostava de criar, aliás, subi a fotografia que nós temos aqui original, subia,
Olha, gostava que me criasses um logotipo para o meu podcast. Baseado nesta fotografia. O podcast é feito como dois amigos portugueses que viemos para Madrid. Contei-lhe assim um pouco da história e o gajo, um minuto depois, tinha a fotografia. Houve várias iterações, houve várias versões dessa fotografia, porque não estava a sair tal qual como eu queria, mas eram é incrível, é incrível. Este vídeo que nós estávamos antes a falar do diário de um CEO, The Diary of a CEO, o episódio chama-se Emergency Episode. Ex-Google Officer Finally Speaks Out on the Dangers of AI. Portanto, é um ex-funcionário, um ex-trabalhador da Google. Ele esteve metido, digamos, nos primeiros projetos de inteligência artificial que eles começaram a trabalhar e realmente alertaram para os perigos da utilização, do lançamento público destes modelos de inteligência artificial sem ter havido um controle mais exaustivo. Yeah. Exato. Mas claro, os interesses económicos, aqui ainda por cima vê-se claramente. Houve pressa por lançar esse produto. Mas o que é certo é que está a revolucionar, está a revolucionar a forma como pensamos, como trabalhamos. O que para mim, o que eu gosto disto, já sabes que eu sempre digo que sou um apaixonado da tecnologia, mas a parte bonita disto é o poder aprender de forma rápida e concreta, percebes? Porque Luís, eu se precisar de fazer uma tabela de dinâmica para Excel, coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, de uma tabela, um pivot table, e eu já sei fazer pivot tables porque aprendi a forma de fazê-los através do ChatGPT. Fui-lhe perguntando coisas e como é que eu faço isto, e como é que eu faço aquilo, e como é que eu posso, percebes? Epá, as fórmulas, tu dizes como é que eu posso fazer converter uma lista de e-mails, isso também agora não é tão complicado, mas eu não sabia fazer isso. Tu tens uma coluna de e-mails, podes ter 60, 70 mil e-mails e tu dizes-lhe como é que eu posso fazer converter estes e-mails para passá-los para um programa de correio, para eu poder enviar estes 100 e-mails a estas 100 pessoas, porque tu precisas ter um formato, ou seja, tu se puseres se puseres vários e-mails seguidos num Gmail, por exemplo, ele automaticamente separa-te cada direção de e-mail. Mas se tu, por exemplo, utilizares um Outlook, tens que pôr ponto e vírgula para separar cada e-mail. Está a perceber? Mas tu tens uma forma em Excel de teres toda a tua base de dados de e-mails e depois noutra coluna fazer já com que isso fique com esse formato de fazer só copy e pega. Está a perceber? É extraordinário. E com isto, isto aqui é raspar na superfície, não é? Claro, obviamente, porque a quantidade de coisas que se podem... Coisas muito mais avançadas do que isto, não é? Há pessoas que estão a aprender código de programação com inteligência artificial. É uma coisa fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Uma loucura. Sim, é assim mesmo. Bom, vamos... Isto foi intenso hoje, pá. Vamos ver no que é que isto dá, não é? Vamos ver no que é que isto dá. Foi intenso. Foi intenso, meu, porque vínhamos com uma carga aqui. Começámos forte também, forte. Sim. Não, tem acontecido muitas coisas estas últimas semanas. Tenho aqui também novidades, depois vou partilhar contigo off the record, offline. Mas pronto, olha, gostei de te ver outra vez, pá. Igualmente. E a todos. E bom, e vamos lá ver se isto acaba alguma vez, mas paz para a Palestina. Obrigado a todos por estarem aí mais uma vez e muito boa noite. Boa tarde, bom dia. Onde quer que estejam. Onde quer que estejam, exatamente. E onde quer que nos ouçam. Exatamente. Bom, e assim, caro amigo. Mais um programa, mais uma conversa e voltamos daqui a uns dias. Até à próxima. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.